Boa tarde. Hoje, dia 2 de julho, passamos da metade do ano, né? Mais um. Nossa quinta aula de Química Enológica. Então, deixa eu colocar aqui para apresentar. Na nossa última aula, nós começamos a falar sobre os aspectos químicos, né, da uva e do vinho, onde nós descrevemos lá a grande maioria de compostos, né, que podemos encontrar dentro do mosto, né, principalmente o mosto, né. E vimos que tem regiões da uva que são bem distintas, né, as células, como a casca, como o pedúnculo, né, que é a parte mais herbácea, onde nós vamos encontrar mais substâncias fenólicas, né. E, claro, né, que dentro da baga nós vamos ter mais quantidade de açúcares, né, e algumas substâncias provenientes das células, como material à base que tem amina, né, tem nitrogênio. Hoje, nós vamos falar da composição química do vinho, mas só que a gente vai falar de uma forma geral, né? Então, quando a gente fala na composição química do vinho, nós vamos começar pela transformação desse vinho desse mosto em vinho. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Fica melhor. Então, a gente não pode esquecer que para transformar o mosto em vinho, a gente tem que fazer a fermentação alcoólica. Então, a gente a gente vê como é que estão as condições, as propriedades físico-químicas do mosto, né? Acidez, densidade, porque através da densidade a gente controla o processo de fermentação, porque nós vamos ter uma grande carga de açúcares, né? Esses açúcares são sólidos dissolvidos nesse mosto. Então, a fermentação, ela é um processo em que nós vamos pegar a sacarose, que é a glicose ou frutose, né? A glicose tem 6 carbonos, né? É um açúcar com 6 carbonos, e nós vamos produzir o etanol, gás carbônico, que vai sair dessa fermentação, e vai liberar uma quantidade de calor por esse molde de açúcar que é fermentado, 40 quilocalorias. Então, vai aquecer, né? E, nesse processo, nós temos a formação de 2 ATPs. Esses ATPs é a maneira, vamos dizer assim, química, que as células têm de armazenar energia, porque através dessa adenosina trifosfato, é uma maneira que ela tem o fosfato ajuda nas reações químicas com energia e na forma também de transportar moléculas intermediárias dentro vamos dizer assim, do complexo de reações que acontecem nas células das leveduras. Bom, o rendimento energético, então, ele é inferior, essas 2 ATPs, ele é inferior, por exemplo, à respiração, porque na respiração nós pegamos a mesma glicose com 6 moléculas de oxigênio, vamos formar 6 moléculas de gás carbônico e 6 moléculas de água. Vejam que a quantidade de calor já é bem maior também que é liberada, só que a quantidade de ATPs é muito maior. Não podemos esquecer, levedura vai fazer respiração, desde que tenha oxigênio disponível. Num certo momento,
a levedura pode fazer respiração até que acabe todo o oxigênio dissolvido que ela possa encontrar. Veja, então aqui eu tenho a glicose na forma cíclica, né? Ela vai sofrer glicólise e vai gerar ácido pirúvico. Esse ácido pirúvico, se for para a respiração, né, vai entrar no ciclo de Krebs, vai fazer todas aquelas reações e aí vai liberar CO2. Agora, se for para a fermentação, esse ácido pirúvico vai perder um gás carbônico e vai gerar o acetaldeído, que por redução cria o etanol, que é o produto que nós vamos querer, daí, no caso desse vinho. Tá? Então, vejam, nesse processo de conversão, né, realizado pelas leveduras, nas fases iniciais, elas crescem em condições aeróbicas, elas têm oxigênio lá dentro, mesmo porque todo o processo de movimentação, vamos dizer assim, de rompimento das bagas, vai incorporar oxigênio dentro desse mosto, né? Então, vai ter uma quantidade de oxigênio. Então, nessas fases iniciais, ela acaba fazendo respiração, né? Mas depois que todo o oxigênio for consumido, ela passa para a questão de fermentação. É mesmo porque daí o mosto ele fica paradinho, né? E aí vai começar a borbulhar só devido ao CO2 que vai sendo liberado, né? E ocasionalmente tem que se fazer a remontagem, né? Que daí é uma mistura para que as cascas que estão embaixo possam ser trocadas pelas que estão em cima e fazer maior troca, né, entre partes sólidas e líquidas. Então, vejam, se eu pegar e partir de 100 gramas de açúcar, digamos que todo o açúcar, glicose e frutose vai ser convertido em etanol. Estou partindo desse princípio. Então, eu tenho a minha glicose ou frutose, a fórmula é a mesma, vai formar 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de CO2. Por quê? Lembrando, né, isso aqui é estequiometria. Tudo que eu tenho antes da reação tem que ter depois. Então, eu tenho 6 carbonos, eu tenho que ter 6 carbonos depois. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2 dá 4, que tenho mais 1 vezes 2 dá 2, 4 dá 6. Então, é uma questão de balanço de massa. Então, a cada glicose, por fermentação, a gente vai gerar 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de gás carbônico. As massas, 180 gramas para cada mol de glicose, 46 para cada mol de etanol. Então, como tenho 2, total 96. E 44 para cada mol de CO2. Como tenho 2, 88. Então, se eu fizer aqui uma continha básica, partindo, né, de 1 mol de glicose, 100 gramas, né? Para cada 100 gramas, eu vou formar 51,1 gramas de etanol. E gás carbônico, eu vou formar 48,9 gramas de CO2. Ou seja, 51,1% vai ser de etanol e 48,9% vai ser de gás carbônico. Então, é isso que a gente acaba convertendo a cada 100 gramas de açúcar, 51,1 é de etanol e 48,9 de gás carbônico. Bom, mas veja só, o álcool, né, ele é líquido, ele está líquido lá dentro do nosso, do fermentado, né? Então, para poder converter para volume e peso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a massa de etanol, vezes a massa, pela massa de açúcar, né? E dividir pela densidade do álcool, que é 0,791 gramas por ml, ou 791 gramas por litro. Então, nós vamos ter, então, que a quantidade formada vai ser 64,6 ml de etanol para cada 100 gramas de açúcar. Isso é o que a gente vai gerar se fosse 100%, tá? Eu estou considerando 100%, mas a gente sabe que não é 100%. Por que não é 100%? Porque eu tenho
uma fermentação concorrente, que é a glicérico pirúvico, né, da forma glicerol, e tem também aquela parte de açúcar que é utilizada para fazer, para repor a maquinaria celular, né, das leveduras. Então, vejam que esse valor aqui equivale a dizer o quê? Que a cada 15,5 gramas de açúcar em 1 litro de mosto, né, nós vamos obter 10 ml de etanol puro. Uma unidade de álcool, vamos dizer assim, tá? Mas, como eu falei, não é 100%, por quê? Porque nós temos a formação de glicerol, nós temos formação de ácido acético, mesmo que em baixa quantidade, temos também a formação de ácido succínico, butanodiol. Então, isso são algumas das substâncias que podem ser geradas também na fermentação. Porque à medida que vai acabando o açúcar, ele vai fazendo outros tipos de reações, né, concorrentes, ou até mesmo através do açúcar. Como eu falei, nós temos a fermentação gliceropirúvica. Essa fermentação vai formar o quê? Vai pegar a glicose, vai formar o glicerol e vai formar o ácido pirúvico. Então, ele vai ter 180 gramas de açúcar, vai formar 92 gramas de glicerol e 88 gramas de ácido pirúvico. Vejam que é 1 para 1. Né? 1 de glicose forma 1 de glicerol e 1 de ácido pirúvico. Vejam que esses metabólicos, né, eles, quando vão ser gerados, eles têm a ação do fosfato, por isso que tem lá o ATP. O ATP é um regulador químico de, vamos dizer assim, de energia e de transportar também, através do fosfato, essas moléculas através das células, né? Então, vejam que a cada glicose, né, vai formar duas moléculas, uma que é o do gliceraldeído 3-fosfato, e a outra que é o dihidroacetona 1-fosfato, que gera o glicerol, né? E depois sai o fosfato e aí ele deixa o glicerol na solução. Agora, observem que, pela proporção, a gente tem que ver qual é a média que nós vamos encontrar de glicerol no vinho. Em geral, né, nós temos 8 gramas por litro de vinho de glicerol. Só deixa eu mostrar para vocês, deixa eu colocar aqui pela lousa. Deixa eu abrir aqui. Quando a gente fala em glicerol, o glicerol ele é uma molécula que ele tem 3 carbonos, tá? Deixa eu escrever assim maior. Em que aqui nós temos H2OH, aqui nós temos CHOH, e aqui H2OH. Então, vejam que ele é um poliálcool, né? Ele tem 3 hidroxilas ligados na cadeia. Esse glicerol é aquele que vai dar uma textura mais, vamos dizer assim, suave, né? Uma suavidade para o líquido, né? Principalmente nos tintos. Esse glicerol, então, ele vai estar na base de 8 gramas por litro. Então, voltando lá para o nosso raciocínio, né? Vou voltar aqui para o nosso raciocínio. Vejam, se é 8 e cada molécula tem 92 gramas, então é aproximadamente 0,09 mols. Ou seja, ele vai precisar de 0,09 mols de glicose. O ácido pirúvico, ele entra como matéria-prima para outras substâncias, que a gente vai ver depois. Então, vejam aqui, ó. Se eu parar para pensar, então, num vinho,
que tem, em média, 12% de volume de etanol. Então, partindo daquele mesmo raciocínio que a gente fez antes lá, nós temos a glicose, que vai gerar álcool, que vai gerar CO2. Então, nós temos que a média, o número de mol, né, de etanol produzido é 2,06. Eu estou partindo de 12%, volume em volume, 12% daria em 1 litro 120 ml de álcool. Tá? Porque eu estou fazendo volume por volume. Então, a densidade do álcool é 0,791 gramas por ml, e cada etanol tem 46 gramas. Então, vai dar aqui, ó, 2,06 mols. Só que para gerar esse 2,6 mols, eu preciso da metade de glicose, porque uma molécula de glicose gera 2 de etanol. Então, partindo do princípio que eu preciso de 0,09 mols de glicose para gerar o glicerol e 1,03 para gerar o álcool, então nós vamos precisar de uma quantidade de açúcar, ó, de 1,12 mols de glicose. Glicose e frutose, né? É isso que nós vamos precisar para gerar esse vinho com 12% de álcool e com 8 gramas por litro de glicose. Então, a porcentagem molar de glicose convertida em etanol é 91,96%, enquanto a porcentagem molar de glicose convertida em glicerol vai ser 8,04%. Tá? Agora, vejam bem, só que primeiro, né, a gente tem que transformar os mols de glicose que são convertidos em etanol e glicerol em gramas. Então, vamos fazer aí a porcentagem em peso agora, né? Então, ó, 1,12 mol, que é o total, né, vezes 180 gramas de mol, a gente vai precisar de 201,6 gramas de glicose. Só que a gente não pode esquecer que 1,5% do açúcar do mosto, ele é utilizado para que as leveduras possam formar sua parede celular. Porque daí vai transformar lá em fosfolipídios, né, que vão fazer a estrutura da parede celular da levedura. Então, vejam só. Então, além desses 201,6 gramas de glicose, eu preciso de 1,5% para formar a parede. Então, esses 201,6 correspondem, então, a 98,5%. Então, fazendo aqui uma regra de 3 inversa, né? Nós vamos precisar, então, de 204,7 gramas de glicose total para poder formar um vinho com 12% de álcool e 8 gramas por litro de glicerol, mais a parede celular das leveduras. Então, vejam só, calculando o peso, na porcentagem em peso, nós vamos ter que a porcentagem de açúcar convertido em etanol é, na verdade, 46,4%. Então, de todo o açúcar, 46,4% é convertido em álcool, em etanol. 3,9% é convertido em glicerol. 1,5% em massa celular, né? E 44,5% em gás carbônico. Se somar tudo isso, ó, vai dar 96,3% do total. Não chegamos no 100%. Por quê? Porque esses 3,7% vão gerar outras moléculas, né? Vão gerar outros álcools superiores, ou ácidos, outros ácidos que nós não falamos ainda, né? Vai gerar esses ácidos que vão ficar, então, nesses outros 3,7%, para totalizar os 100%. Então, vejam, pegando esse rendimento de etanol, né, se a gente for colocar isso para volume, então, na verdade, cada 100 gramas de etanol, de açúcar, vão formar 58,66 ml de álcool. Cada
cada 100 gramas de açúcar vão gerar 58,66 ml de álcool. Então, para gerar ali uma unidade de álcool, que eles chamam, né, que é 10 ml de etanol, a gente precisa, em média, 70 gramas de açúcar. Desculpe, 17 gramas de açúcar. Então, por isso que muitas vezes as pessoas veem o Brix e através do Brix eles conseguem fazer uma projeção de qual vai ser o teor alcoólico que vai ter que vai dar no final da fermentação, né? Por quê? Porque a gente sabe, já por esses cálculos, né, que a cada 17 gramas de açúcar gera 10 ml de etanol. Então, se você pegar aí, né, isso para litro, né, tem que for fazer aí, ver qual é a porcentagem em gramas por litro de mosto, você vai ter mais ou menos a noção de quanto que você vai produzir de ml de etanol por litro, né? Então, vejam que daí é 10 ml por litro, né, para cada 17 gramas. Então, é uma maneira que a gente tem de conseguir aí ter uma projeção, né? Veja, tem que ver que essa projeção é para 100% de eficiência do teu processo fermentativo, né? Porque a gente tem que pensar que existem muitas outras variáveis que podem ajudar ou podem desandar o teu processo fermentativo, né? Lembra que eu falei que na reação de fermentação acontece liberação de calor. Então, se aumentar muito o calor, dificulta as leveduras de fazer o trabalho lá desse processo fermentativo, porque aumentando a energia do sistema, pode desnaturar as proteínas, as enzimas, né? Então, a gente tem que ter um certo controle. E se a temperatura for muito baixa, você não cuidou, não fez um pé de cuba legal, não cresceu as leveduras, vai demorar mais tempo para poder fermentar toda a quantidade de açúcar, né, que você colocou lá dentro do processo de fermentação. Então, isso são algumas coisas que você tem que tomar cuidado. E outra, né, se você não teve todo o cuidado sanitário, né, você pode ter outras bactérias, né, possam estar concorrendo com as suas leveduras e isso pode provocar problemas sérios, como geração de mais ácidos, né, porque bactérias podem formar ácidos ou então pode formar um certo líquido espesso em cima, menos denso, que isso geralmente indica problema de contaminação, tá? Então, pode ter problemas. Aqui o que nós estamos falando é quando você acertou todos os seus parâmetros de fermentação. Então, quanto a 100%, a cada 17 gramas de açúcar por litro, você consegue 10 ml de álcool, tá? Não vamos esquecer que quando a gente faz uma certa análise prévia do mosto, que a gente vê lá quanto que é o Brix, né? E você geralmente escuta o pessoal falando que acima de 20 já é interessante, né? Já pode começar a colher a fruta, né? Para poder processar. O certo é quanto maior o Brix, melhor, né? Por quê? Porque acima de 20, 22, né, 23, já dá condições de chegar um vinho com uma porcentagem de 12%, né, ou mais de álcool, né? Justamente por causa dessa projeção aqui de conversão, né? Vejam, mas a gente não pode esquecer a chaptalização, né, quando você não alcançou aquele nível mínimo, né?
de Brix, por exemplo, 20 de Brix, não conseguiu fazer com que as tuas uvas chegassem naquela maturação desejada. Aí você faz essa chaptalização, que é a adição de açúcar, né? Para quê? Para ajudar a chegar naquela quantidade de álcool mínima que você quer, né? Que é chegar ali em torno dos 10 a 12, né? Por cento de álcool, né? Aí você faz essa adição de açúcar, por quê? Porque a tua uva não chegou na maturação ideal, né? Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque nós temos um fator que é o fator climático, né? Que você não tem como controlar. É permitido, tá? Só que tem níveis para fazer isso. Não é assim, meu Brix não chegou lá, eu quero chegar a 12%, eu vou colocar o açúcar que falta. Não, não é assim. Tá? Tem níveis para isso, tá? Agora eu não estou lembrado, tem que olhar na legislação, tá? Porque o fator climático pode interferir muito nisso. Exatamente, senão qualquer se tornaria nobre, né? Que é chegar lá nessa porcentagem de álcool, né? Então, esses são cuidados que nós temos que ter. Por exemplo, eu acho que a uva, ela começa a amadurecer, tem algumas tardias que começam a ser colhidas em maio, né? Mas, e se começar a ter o frio, né? Se o frio começar antes? Esse ano não começou tão cedo, né? Começou agora em junho, né? Mas, e se começar? E aí a temperatura baixar, e não tem como mais... o processo de maturação não chega ao final, principalmente com o Cabernet Sauvignon na serra. O que acontece? Aí muitas vinícolas fazem a estratégia de usar para corte, né? Onde vão tentar fazer com que esse Brix que não alcançou, né? Essa uva que não alcançou o Brix desejado, mas ele faz um corte com outra que alcançou a maturação ideal, e aí ele vai chegar no meio termo, né? Então, muitas vezes o corte não é por desejo, mas sim por necessidade, né? Porque o ideal seria chegar sempre a fazer vinhos varietais, né? Mas nem sempre você consegue chegar nesse ponto, né? E às vezes até é interessante fazer o corte, né? Porque, de repente, uma uva não chegou na maturação, ou de repente deu problema na fermentação, então faz os cortes para poder alcançar aí uma certa textura, né? Às vezes é interessante, né? Associar aí essas variedades. Bom, vamos lá então. Mas olha só, a fermentação gliceropirúvica, ela ocorre principalmente nas fases iniciais da fermentação alcoólica. Então, nesses estágios, né, a levedura ela cresce na presença de oxigênio. E o piruvato descarboxilase, né, que é a enzima, e a álcool desidrogenase, enzimas responsáveis pela conversão do ácido pirúvico em etanol, elas estão fracamente expressas. Por quê? Porque daí não faz fermentação, faz respiração, né? Então, por isso que gera essa quantidade de glicerol, né? Nessa faixa de 8 gramas por litro. Então, nessas condições, o nível de ácido pirúvico aumenta. E a reação também ocorre quando o acetaldeído se liga com outros produtos, como o SO2, né? E, portanto, fica bloqueado. Tá? Então, a concentração de ácido pirúvico no vinho ela é baixa, se a gente for analisar, 80 miligramas por litro. Esse ácido é o bloco de construção de outros metabólitos que podem aparecer no vinho. Quais são eles? O 2,3-butanodiol, o ácido succínico, o ácido acético, como eu falei para vocês, acetoína, né, que é o acetilmetilcarbinol, o diacetil, que é a 2,3-butadiona, o ácido butírico, o ácido lático, o ácido acético, né, e também a acetona, que pode ser gerado. Então, vejam, o ácido pirúvico, ele não se acumula no vinho, porque ele é convertido
nesse rol de substâncias aqui, né? E vão estar dentro lá daqueles 3%. Bom, então que a fermentação alcoólica, né, ocorreu, o etanol foi produzido, né, tem lá o glicerol e tal. O que nós vamos encontrar no vinho? Veja só, quando a gente faz essa fermentação de açúcares, né, glicose e frutose do mosto, ele vai provocar alterações tanto qualitativas como quantitativas em sua composição química. Vejam que ele vai trazer muitas substâncias do mosto e vão continuar ainda no vinho, principalmente porque vão dar aromas, né? São aqueles aromas primários, vieram com a fruta. Mas ele vai também alterar outras substâncias que já estavam no mosto, né? Alterar no sentido de propriedades, inclusive, né? Então, vamos observar o seguinte, que as principais mudanças quantitativas, obviamente, que afetam, né, os açúcares que estão sendo fermentados, pois esses praticamente vão desaparecer. Ficam, se a gente observar, muitos vinhos, o vinho seco, por exemplo, fica a menos de 5 gramas por litro, né? Fica bem baixa a porcentagem de açúcar, né? Em seguida, o etanol, né, que praticamente inexistente no mosto, inexiste, né, no mosto, ele passa a ser um componente, o segundo mais abundante, depois da água, né? E o glicerol, que é o terceiro componente mais abundante. Por quê? Porque justamente ele, no início, faz a respiração e acaba gerando esse glicerol. Mas tem outros compostos que vão ser afetados também. Por exemplo, os ácidos, em particular, né? Os sais ácidos, inicialmente presentes no mosto, eles são afetados pela influência do etanol no meio. Por quê? Porque ele vai alterar a constante dielétrica do meio, ele vai alterar a questão de solubilidade desses sais, né? Quando a gente fala assim, sais ácidos, é porque ele vai ter uma porção ácida e a outra está neutralizada por um íon, né? Então, essa mudança de constante dielétrica influencia na solubilidade desses compostos iônicos e polares, né? Vejam, a constante dielétrica da água, ela é 78,5, né, que é o quadrado por Nm ao quadrado. Já do etanol é de 24,3. Então, isso, ambos a 25 graus. Isso vai alterar completamente o equilíbrio, né, o que tinha antes o mosto e depois, durante o processo de fermentação, até chegar no vinho. Tá? Vejam só, outro efeito também é a questão dos compostos fenólicos, porque, principalmente nos tintos, né, eles são fermentados na presença da casca, e aí a concentração do álcool, à medida que ele vai aumentando, ele vai facilitando a extração das células da uva, principalmente da casca, dos compostos fenólicos. Ele vai extrair mais esses compostos fenólicos, inclusive de possíveis hacks, né, que possam estar junto nesse mosto, né, que também vai tirar os compostos fenólicos dali, os taninos, né. Então, por isso que fica mais tempo fermentando na presença dessas cascas e de sementes, né, porque ele vai tirar esses compostos fenólicos, esses taninos, para dar vamos dizer assim, mais corpo a esse vinho, né? Então, é facilitada. Vejam, muitos lembra do ácido tartárico? Pois é, o ácido tartárico, ele acaba precipitando dentro dos tanques de fermentação. Por quê? Justamente por causa dessa mudança de constante dielétrica, ele vai ficar menos solúvel na presença do álcool. E aí ele precipita na forma de sal, né? Então, primeiro componente que a gente pode observar é a questão dos açúcares, né? Nos açúcares, vejam só,
no mosto, né, inicialmente, a gente tem de 150 a 250 gramas por litro. Aí, se a gente fizer uma continha básica, né, deixa eu pegar aqui a minha calculadora, se a gente fizer uma continha básica aqui para a gente, digamos que a gente tem 150 gramas por litro, tá? 150 gramas por litro. A gente não pode esquecer, cada 17 gramas de açúcar dão 10 ml de álcool, né? Então, vamos dividir aqui por 17 para a gente ver. Deu 8,8, né? Então, se a gente multiplicar isso por 10 ml, a gente vai ter 88 ml de álcool. Isso equivale, então, a quantos por cento? Fiz a conta certa? Vamos de novo. 150 gramas dividido por 17, porque cada 17 dá 10 ml, ó. Então, vezes 10 ml dá 88 ml. Isso vai dar na faixa de quantos por cento em volume para 1 litro? Vai dar na casa de 8,8%, né? Não é isso? Agora, se a gente pegar o 250, 250 dividido por 17 igual vezes 10 vai dar 147, vai dar em torno de 14,7% de álcool. Veja então como aquela relação já ajuda na hora de você conseguir ver qual é a porcentagem de álcool que você vai ter. Claro, eu estou jogando com isso aqui total, né? Mas a gente tem que perceber que tem esse 147 aqui, 14,7%, pode ser 14%. Por quê? Porque tem aquela outra porcentagem que é para glicerol, né? Então, vejam, vinho seco, né? O vinho seco, ele vai cair para menos de que 5 gramas por litro. Então, desses 150 ou 250 gramas por litro, cai já para menos de 5 gramas por litro, que são os vinhos secos. Já o semi-seco vai ficar entre 60 e 90 gramas por litro. E acima disso, o doce, né? Então, tem lá na nossa legislação, já inclusive prevê se ele vai ser seco, se ele vai ser demi-seco, se ele vai ser suave, né? Como eu peguei a tradução, tem não consegui traduzir direito, tem uma categoria abocado que vai de 5 a 15 gramas por litro. Não sei, né? Não consegui traduzir corretamente isso aqui, tá? Mas então vejam, na Espanha, né? Eles têm os vinhos doces que tem um teor residual de açúcar de mais de 50 gramas por litro. Muitas vezes o doce, né, o suave, né, é por adição. Você faz a fermentação, vai ficar seco, né, mesmo porque para controlar a tua densidade, e depois fazem uma adição de açúcar para ele chegar no suave, né? Ou, né, no início, eles controlam para chegar nesse nível residual. Mas vejam, 50 gramas por litro, né? É muito, né? Se a gente parar para analisar, né? Os ácidos. Vejam só, quais são os ácidos que nós vamos poder encontrar devido ao metabolismo provocado pelas leveduras ou pelo próprio conteúdo, né, da fruta, né? Porque nós vimos que lá na aula da segunda, né, que nós temos dentro da composição da vaga, mais no centro a gente tem lá ácido tartárico, juntamente na semente, lá tem essa parte de ácidos tartáricos. E numa segunda região, nós vamos encontrar ácido málico. Então, vejam que, se a gente for analisar, ó, os principais metabólitos do processo da fermentação, né, as leveduras que podem trazer, são ácido succínico, ácido acético, né, que esses aqui são, o ácido acético é o principal componente volátil, né, então nós temos também na legislação que tem que ter no máximo um determinado valor de acidez volátil, né,
mas também são produzidas pequenas quantidades de ácido lático, muito pouco, né? Porque daí quando se faz a malolática, daí sim, né, acontece um aumento desse ácido lático. Além disso, nós temos também o ácido pirúvico, lá em pequena quantidade, né? Mas não podemos esquecer que as uvas têm o quê? O ácido tartárico e o ácido málico, que é proveniente já do metabolismo da planta. Mas os níveis, olha, eles vão diminuir durante a vinificação. Por quê? Por que isso acontece, né? O ácido tartárico diminui com o aumento da concentração de etanol, porque vai precipitar na forma de bitartarato de potássio. Tá? Para aqueles que não lembram da fórmula do ácido tartárico, nós temos lá no nosso material da aula que foi segunda-feira, né, da aula 4, dê uma olhadinha lá, por isso que a gente chama de bitartarato de potássio, tá? Como é que é a estrutura, porque daí o potássio se liga nos centros onde estariam o hidrogênio ionizável, né, troca ali, e ele precipita na forma de sal. Por isso que nós temos os cristais, né, de tartarato de potássio. A temperatura de armazenamento também é fundamental para garantir a estabilidade e clareza do vinho, pois, né, diminuindo a temperatura, reduz a solubilidade de sais. Esse é o método mais antigo que se faz, principalmente para os vinhos rosé, vinhos brancos, né, de clarificação, sem a utilização de nenhum produto. Você pega ele de pós-fermentação e pós-estabilização e coloca ele numa temperatura mais baixa. E aí você consegue fazer com que aquelas substâncias que estavam turvando decantem, né? E aí você pode tirar com cuidado para deixar ele bem límpido, né? Então, é o processo de estabilização física, né? Que é submeter justamente esses vinhos a temperaturas abaixo de 0 grau, né, ou 0 grau, para que possa evitar o turvar, né, do vinho. O ácido tartárico é altamente resistente ao ataque de bactérias, né, e outros micro-organismos comuns no vinho. Geralmente, ele não é atacado, então ele só vai... O que pode acontecer é a sua precipitação, né? Então, os níveis de ácido tartárico são geralmente devido a fenômenos físicos ou químicos. Apenas algumas bactérias são capazes de degradar esse ácido tartárico, né, e causar o que é conhecido como turne, ou deterioração tartárica. Aqui, ó, mostra por quê. Olha a solubilidade do ácido tartárico em água. É 4,91 gramas por litro. Já na solução de 12% de etanol, que é o vinho, né, já cai para 2,76. Então, vejam que praticamente 2,20, 2,15 gramas por litro vão precipitar. Vão formar lá os cristais que vão ficar no fundo da cuba, né? O outro ácido que a gente também tem, né, é o ácido málico, mas esse é sujeito ao ataque de micro-organismos, né? Tanto que para a redução do conteúdo ácido dos vinhos tintos se faz essa conversão malolática, que a gente chama, né, segunda fermentação, que, na verdade, aquelas bactérias que possam estar, né, dentro da cuba, né, em alguns casos até prefere-se fazer um arranque com as bactérias láticas, né, aí se introduz dentro dos tanques, né, em que elas vão fazer a degradação desse ácido málico, né, pela levedura para produzir o ácido lático, né. A degradação do ácido málico pela levedura produz etanol também, né. Na fermentação malolática, entretanto, todo o ácido málico é consumido pelas bactérias do ácido lático, que convertem em ácido lático, né. Então, é uma maneira de você reduzir. O ácido málico tem 2 carboxilas.
Então, a contribuição ácida dele para o vinho é grande, digamos, entre aspas, né? A gente já falou sobre os ácidos orgânicos, em que os ácidos orgânicos, deixa eu pegar aqui a nossa guia, só lembrando, né, são ácidos orgânicos aqueles que têm a carboxila, né, em que esse hidrogênio aqui é aquele que sai, né, é aquele que sai na forma de H+, e é isso que causa a acidez, né. O ácido tartárico, assim como e o ácido málico, eles apresentam duas dessas carboxilas. Então, a contribuição ácida deles para o vinho é grande, né? O ácido tartárico, pela diminuição da solubilidade, você já reduz a acidez dele. Agora, o ácido málico, quando ele é transformado para ácido lático, ele perde uma dessas carboxilas. E o ácido málico tem apenas uma. Então, podemos dizer aí que reduz pela metade a acidez da contribuição do ácido málico. Por quê? Porque o ácido lático vai ter uma carboxila apenas, então a contribuição dele diminui. Tá? Mas lembro, ainda temos ácido tartárico, né? E vamos ter outros ácidos em menor quantidade, mas vamos ter outros ácidos em solução. Mas já reduz bastante, né? Dando, vamos dizer assim, uma contribuição sensorial mais apurada, né, na boca, né, porque daí o excesso de acidez, ele acaba provocando uma certa salivação em excesso, né, porque quando chega nas papilas gustativas, o ácido acaba provocando essa salivação. Que já se espera num vinho rosé ou um vinho branco, né, porque daí ele vai dar daí o que a gente chama de frescor. No tinto não é requerido, por quê? Porque daí nós temos outras moléculas que vão dar, vamos dizer assim, a questão sensorial, outros aspectos, que são os taninos, que é o glicerol, né? Que mais? São os polifenóis, que vão dar os terpenos, que vão dar outras informações, né, e que se tiver uma acidez elevada, acaba, vamos dizer assim, inibindo essa questão sensorial, e não deixando o vinho, como muitos falam, né, redondo, né, na boca. Então, a questão da acidez, né, nós podemos olhar bem essa questão aí tanto do tartárico como do málico. O tartárico por causa da diminuição da solubilidade e o málico pela conversão, principalmente nos tintos. Nós também temos, né, o ácido cítrico, né, que vai estar presente. Por quê? Porque ele vem da uva, porque a uva tem células e as células acabam fazendo metabolismo, né, e tem o ciclo do ácido cítrico, né, no metabolismo das células, né, e até mesmo das leveduras. Mas ele vai estar lá, ó, em níveis bem baixos, entre 0,1 e 1 grama por litro. Então, vai ter uma concentração de ácido cítrico bem baixa, né. Ele não é metabolizado pelas leveduras, embora seja por bactérias. Bactérias acabam fazendo essa fermentação. Então, durante a fermentação malolática, ele também vai ter uma redução, né, da sua concentração. Certo? Já quando a gente fala da acidez, né, a forma de expressão, né, o termo acidez total se refere à quantidade total de ácido presente em um vinho. Aqui, ó, até a gente calcula isso, a gente faz uma análise em que a gente usa daí uma base e a gente pode expressar em acidez total. Tá? Então, a gente faz isso através de uma relação, de uma reação de titulação, em que a gente pega uma base e pega a amostra do vinho e faz essa titulação para chegar a esse valor de acidez total. Tá? Tem na legislação um valor, né, máximo, e aí
e através dessa análise a gente consegue determinar. Então, o termo mais correto, entretanto, seria a acidez titulável, né? Porque o vinho, ele determina esse valor através da titulação simples, né? De pH até um ponto final. O ponto final seria 8,2. Então, o vinho tinto, a gente não consegue ter, assim, uma observação clara da mudança de cor. Por quê? Porque nós temos os polifenóis ali, e eles atrapalham. Algumas pessoas pegam e fazem um clareamento antes, passam essa amostra de vinho numa filtração com carvão ativado. O carvão ativado tira as moléculas, segura as moléculas dos polifenóis, né, as que dão cor, né, vão segurar essas moléculas e aí passa a amostra só com o conteúdo normal lá de acidez. E aí você consegue fazer, através da titulação com fenolftaleína, achar o ponto de viragem. Alguns utilizam o pH-metro, então, quando chega em 8,2, ele para e ele mede o volume da titulação quando chega no pH 8,2. E aí consegue determinar a acidez total. Já nos vinhos brancos e rosé, você não tem essa dificuldade, né? Você somente dilui um pouco mais para que você consiga ver o ponto de viragem, tá? O pH aqui que ele fala que é o pH 7, né? Que, no caso, alguns usam o pH 7, mas a grande maioria usa o 8,2, como está dizendo aqui, inclusive a própria OIV, né? A acidez volátil nos vinhos, ela é medida quando você pega a amostra do teu vinho e faz uma destilação a vapor. Ou seja, você passa um vapor quente por ela e isso faz com que haja uma liberação dos vapores voláteis e você capta esses vapores voláteis, né? Então, você faz uma destilação prévia por vapor e aí você consegue tirar todas aquelas moléculas que são responsáveis pela acidez volátil, que são, basicamente, ácido acético, né? E o dióxido de enxofre, né, que é o SO2. Então, aí se tiver dióxido de enxofre, você faz o desconto, né? Mas principalmente a acidez volátil é em virtude do ácido acético, né? De 95% a 99%. Oi? Desculpe, passou rápido ali, eu acabei não vendo. Foi o Caco que perguntou? Não entendeu a questão do 8,2? É isso? Opa, tá me ouvindo, professor? Tô ouvindo. Tá, é isso mesmo, eu não entendi. 8,2 é relacionado ao pH do tinto? Não, de qualquer amostra de vinho. Ah, da amostra. Da amostra. Você pegou a amostra e aí você vai titulando. Porque assim, ó, quando você vai fazer a titulação, tá? Deixa eu pegar aqui o nosso. Quando você vai fazer a titulação, você tem lá um sistema, a gente viu isso, né, no semestre passado, né? Você tem aqui, você fixa aqui a bureta, tá? Aí aqui tem a bureta, ela tem ali a escala, certo? Aqui você vai colocar o teu padrão, que nesse caso é o NaOH, é uma base. E aqui nós vamos ter um frasco Erlenmeyer, tá? Onde vai estar a amostra. Quem que é a amostra aqui? O vinho. Geralmente se pega 10 ml e coloca 20 de água deionizada, só para poder diluir bem a amostra, tá? Então aqui dentro você vai ter a amostra, que vai ser o nosso vinho, tá? Digamos. O que se fala, então?
muitas vezes se coloca um eletrodo aqui, um pHmetro, para que quando, à medida que você vai colocando, não posso esquecer que o vinho, ele vai ter ali uma faixa de pH de 3,5 a 4,5, mais ou menos. Que é ácido, né? Então, à medida que você vai colocando a base, esse pH, ele tende a aumentar. Então, ele vai aumentando. Se a gente fosse olhar a escala de pH, ele está lá embaixo, ele vai aumentando, e aí ele pula. Se a gente continuar colocando aqui o volume de NaOH, tá? Por quê? Porque o NaOH é básico e ele aumenta o pH. Então, quando chega, para muitos, utilizavam no pH 7, tá? Quando chegava no pH 7, eles achavam que estava no neutro, teria que medir até ali. Só que verificaram que não, a OIV, para garantir que todas as substâncias ácidas foram neutralizadas, ela vai utilizar o valor de 8,2. Então, quando você vai fazer uma titulação que você não quer filtrar, para não interferir com a amostra, você usa, então, coloca lá um sistema, né, com o eletrodo lá dentro, e vai gotejando até chegar no pH 8,2. Porque daí, aqui se garante que toda a substância ácida foi neutralizada pela base. Então, todo o ácido tartárico, todo o ácido málico que tem ainda, né, ou ácido lático, ácido cítrico, succínico, todos aqueles ácidos, aquelas substâncias ácidas que estão no meio, vão ser neutralizadas. E aí, você garante que aquele padrão, aquele valor de acidez total está correto. Porque daí tem o ácido acético também, né, que está lá presente. Então, todos eles foram neutralizados. Tá? E isso a gente vai falar mais lá para o final, né, do nosso curso, né, porque a gente está primeiro falando da parte de composição, nós vamos falar, hoje a gente está falando do vinho, tem algumas substâncias, alguns aspectos que nós vamos falar mais profundamente, como essa própria questão da acidez, né? O que é a acidez, o que esse equilíbrio ácido-base faz dentro do vinho. Vamos falar também mais específico das antocianinas. Então, vejam. E vamos falar, então, dessas substâncias que têm mais interesse, são mais importantes, né? Nós vamos falar separado. E depois nós vamos falar das técnicas de análise que a gente acaba fazendo, inclusive, no nosso laboratório. Análise de acidez fixa e volátil, análise do teor de álcool, análise de açúcares residuais, que mais? Análise de polifenóis totais, análise de cor. Então, isso tudo a gente vai falar daí nas últimas 2 aulas desse nosso momento. Por quê? Porque quando nós voltarmos, nós vamos para o laboratório e vamos fazer essas práticas. Tá? Vamos analisar. Não sei se a gente vai ter mosto para analisar, mas se tiver, a gente vai fazer também. Porque no mosto, o que a gente analisa? Teor de açúcar, daí pelo refratômetro, né, que a gente percebe qual é o Brix que vai ter de sólidos solúveis, né, qual é a porcentagem. Nós vamos fazer, daí, faz também análise de acidez, para saber qual é o pH, se mede o pH, para ver se não tem que fazer uma correção, né? Porque se tiver muito alcalino, que pode ser emprestado devido à parte herbácea, né? Aí a gente tem que fazer uma correção para ele ficar mais baixo, porque o pH baixo inibe possíveis contaminações, né? Por bactérias. As leveduras funcionam nesse pH, muitas bactérias não, né? Então, se faz esse tipo de análise de densidade, né? Porque através da densidade a gente consegue fazer o controle depois, durante o processo de fermentação. Já no vinho, aí a gente já faz todas as outras análises que a gente tem capacidade,
teor de álcool, acidez, teor de açúcar, polifenóis, teor de álcool. Com teor de álcool dá até para fazer, através de tabelas, ver qual é o peso seco que a gente pode ter dentro desse mosto, né? Faz também nitrogênio. Então, aí a gente parte para esse tipo de análise. Tá? Entendeu essa parte, Caco? 8.2, então, é quando eu estou usando o pH-metro para me auxiliar para ver qual é o valor que eu tenho que alcançar. Cheguei nesse 8.2, eu já vou medir o valor daí, né? Entendi, porque eu fiquei na dúvida se o 7 é o ponto de equilíbrio, né? E como que 8.2 não ia ficar muito Sim, muito alto, né? alto? Não, nossa, deu um branco agora. Fora da neutralidade, né? Porque tem o ácido, tem O básico. o básico, né? Não, não seria o básico. No caso, nesse. Menino. Oi? Não, eu entendi. Você entendeu? Mas é que é o seguinte, ó, é que quando você chega aqui na parte que vai fazer esse salto aqui, ele pula muito rápido. Então, Ah, já para garantir, eles colocaram 8.2, que também é a fonte, a parte de viragem do indicador fenolftaleína, que é o utilizado ah. para isso, né? Tá? Então, daí se garante que toda a substância ácida foi neutralizada completamente. E aí Então, mas aí eu fiz uma ligação com a acidez do vinho, aí eu fiquei pensando assim, como que fica o equilíbrio na acidez do vinho, que precisa principalmente no branco. Não, mas como eu te falei, quando a gente vê a viragem no branco, que a gente não precisa usar o pH, mas a gente vê a viragem no branco, é porque ele já alcançou o 8.2, tá? Por quê? Porque daí a gente está usando fenolftaleína, e ela faz a viragem nessa faixa, de 8.2. É. Certo? É só ir pingando. É só ir pingando, e quando virou, você já sabe, tá? Tá. Então, vamos voltar lá para o nosso... Então, veja só, essa acidez, tanto total ou volátil, ela é expressa em miliequivalentes por litro, tá? Por quê? Porque a gente não sabe quais são os ácidos que estão ali. Pode ter mais tartárico, pode ter menos, pode ter mais lático, né, ou menos, pode ter o ácido cítrico, que é em pequena quantidade, pode estar mais expresso. Então, por isso a gente só fala em miliequivalentes. Por quê? Porque quando a gente usa o NaOH, né, a gente vai traçar esse paralelo para miliequivalentes por litro. Tá? Então, a legislação brasileira, né, quer dizer, o mapa, ele determina quais são a faixa de padrão, né? Inclusive, eu acho que eu já mostrei para vocês, né? Eu deixei lá bem claro. Eu não coloquei, mas eu vou colocar quando a gente falar dos métodos, né? Mas eu mostrei para vocês lá onde vocês encontram as técnicas, né? Então, também lá também tem os padrões, né? Qual é o máximo, qual é o mínimo, né? Um dos componentes também que nós vamos ter são os polifenóis. Os polifenóis, veja só, não é porque o vinho é branco que ele não vai ter polifenol, ele tem, né? Claro, não é vamos dizer assim, com a mesma quantidade que tem nos tintos, porque os tintos, o objetivo mesmo é extrair esses polifenóis da casca. Mas a casca das uvas brancas, né, também tem polifenóis. Claro que são outros, né? Vejam, os polifenóis, como o nome já diz, né, são substâncias que vão apresentar um núcleo benzênico, pelo menos um núcleo benzênico com OH ligado neles, né? Como a gente falou lá na última aula, deixa eu limpar aqui o meu... Aqui. Como a gente falou lá na última aula, né, nós vamos ter aqui, no mínimo, isso para os normais, né? Opa. Nós vamos ter, no mínimo, um anel benzeno. Espera aí, gente. Tá difícil aqui.
um anel benzeno, no mínimo, esse hexágono, né, que são 6 carbonos. A gente geralmente representa aqui uma bolinha no meio, porque são 3 duplas alternadas, e que vai apresentar um desses carbonos ligados ao OH. Então, isso é um fenol. Quando a gente fala polifenol, é porque ele pode apresentar mais de uma hidroxila ligada no anel benzênico, né, ou vários anéis benzênicos. Então, a gente vai ver que os polifenóis são substâncias dessas, né? Então, vejam, a atividade bactericida, desculpe, e antifúngica, né, faz com que esses fenóis, né, tenham um cheiro medicinal característico, né? Eles foram utilizados, né, como atividade bactericida e antifúngica. E a uva, ela cria esses polifenóis também com essa função. Uma que é proteção contra o excesso de raios ultravioletas, né? Vejam, são substâncias, os polifenóis são substâncias que a gente chama de antioxidantes. Então, eles se oxidam no lugar de outras células importantes, né? Ou moléculas importantes para a planta. E também para livrar de bactérias e fungos, né, que possam atuar na sua casca. Por isso que ela tem uma concentração dessas substâncias maior na casca, que é justamente para ter essa ação, né? Vejam só, ele vai ter propriedades sensoriais, né, vai auxiliar nas propriedades sensoriais, como cor, como sabor, né, que daí pode ser o amargor, né, sensação na boca de adstringente, né? E aromas, né? Tem muitos polifenóis que são voláteis, que podem atuar na forma de aroma. Nessa questão do amargor, entra o quê? Entra os taninos, né? Que taninos são polifenóis também, né? Embora os polifenóis estejam presentes no mosto, né, seus níveis aumentam consideravelmente durante a vinificação, principalmente porque nos tintos em que você deixa a casca, então, à medida que aumenta a porcentagem de álcool, você ajuda na extração desses polifenóis da casca, não só da casca, né, mas da semente também. Mas a casca, porque elas são ricas em antocianinas, né, que são moléculas que têm cor, né. Na classificação desses grupos, nós temos os polifenóis simples, que têm essas duas classes, né, os compostos hidroxibenzoicos, né, que tem um carbono, aqui, vejam, são ácidos, né, tem a carboxila, e tem o grupo benzênico, e vão ter, então, tem um OH, é um fenol. E tem os compostos cinâmicos, que tem 3 carbonos, um anel benzeno e tem o fenol. Pode ter outros radicais carbônicos ligados, né, a essa estrutura benzênica. Além desses ácidos, né, esses polifenóis aqui comuns, né, aí nós vamos ter os chamados flavonoides, que são aqueles que vão apresentar estrutura C6, C3, C6. Aqui está mostrando isso, ó. Então, tenho 6 carbonos. Tenho 3 intermediários. Temos 3 intermediários. Só um momentinho aqui. Pronto. Então, esse grupo intermediário, ele pode estar presente onde? Esse grupamento aqui, C6, C3, C6? Nos flavonóis, nos flavononols, nos flavonols ou nos antocianos, né? Ou antocianinas, né? Muda o quê? Muda os ligantes, ou muda a estrutura.
no sentido de que esse oxigênio aqui, por exemplo, nos antocianos, né, ele vai ter uma característica positiva, né? Esses compostos fenólicos, né, polimerizados, são aqueles que a gente chama de taninos. Por quê? Porque eles vão ter vários grupos de polifenóis que vão se juntar e formam esses grupos taninos, e acabam se ligando, inclusive, com açúcares, né? Ou podem interagir com as proteínas, né, durante a maceração das películas, né? E não só, esses compostos fenólicos taninos também podem sair justamente naquele processo que a gente chama de envelhecimento, ou em barrica, ou com madeira, extraem esses taninos, inclusive, da própria madeira, né? Temos também os compostos fenólicos menores, né, e não conforme o nosso grupo ali em cima, né, que eles são os chamados estibenos, né. Dentro desse grupo tem aquela molécula que virou sensação, né, que podemos dizer assim, prodigiosa, né, é boa para o coração, é boa para, quando a gente fala boa para o coração, para evitar problemas cardíacos, é boa para pulmão, é boa para uma série de coisas, né, no nosso organismo, que é o resveratrol, né? Esse aqui, inclusive, é ele, né, essa molécula, o resveratrol. Vejam, ele é um polifenol também, ó, porque ele tem 2 grupos benzênicos, né, e tem os OHs ligados neles, né. Essa é uma estrutura que é apontada por muitos estudos como uma molécula de grande interesse para a medicina, né? Então, daí que beber vinho tinto também ajuda a saúde, claro, com moderação, né? Por isso que muita gente que tem o costume de tomar uma taça por dia, né, acaba usufruindo, né, desse benefício, né. Outras substâncias que nós vamos ter também são as substâncias minerais, e daí vem junto com o mosto, né, porque daí nós vamos ter lá potássio, magnésio, cobre, ferro, cálcio, cobalto, zinco, né, então nós já falamos na última aula, né. Pode diminuir a sua quantidade, por quê? Porque o tartarato de potássio, né, ele pode precipitar com o potássio, ele vai diminuir, então, um pouquinho essa quantidade, né. Justamente aqui, ó, o nível de potássio e cálcio pode diminuir justamente por causa do tartarato, né, do ácido tartárico, ele acaba precipitando na forma de tartarato, que pode ser bitartarato de potássio ou tartarato de cálcio, né. Também temos aqui outros íons como ferro, cobre, né, eles podem aumentar devido ao contato entre o mosto ou o vinho, né, e o ferro, o aço inoxidável ou bronze, né. Esses cátions podem turvar o vinho, então a gente tem que tomar cuidado com os níveis de ferro e cobre, porque ele pode formar o turvamento, né. Outras substâncias minerais importantes são os ânions orgânicos, né, associados principalmente aos ácidos dos vinhos, né, que são os ânions dos ácidos inorgânicos. Os mais relevantes são os fosfatos e os sulfatos. Os fosfatos podem causar cássia azul, né, semelhante à nuvem azul, devido à formação de coloide, né, com fosfato de ferro. Os teores dessa substância nos vinhos podem variar de 70 a 1000 miligramas por litro, então pode causar já essa perturbação, né. Dependendo da adição ou não de sulfato de amônio para ativar a fermentação, porque não podemos esquecer que a levedura, ela precisa de alguns componentes para poder arrancar a fermentação, né? Ela precisa de sais minerais para poder catalisar reações dentro da célula. Então, para ativar e para fazer o crescimento celular, muitas vezes a gente tem que colocar alguns componentes minerais lá, né?
não podemos esquecer também, né, que se a gente utilizar algumas substâncias para fazer, para tornar o vinho mais límpido, né, se a gente utiliza, por exemplo, o bentonite para fazer o clareamento, isso pode também incorporar minerais, né, nesse vinho. Aqui está mostrando, né, que o sulfato de cálcio e o bitartarato de potássio, né, ele acaba liberando o ácido tartárico e o tartarato de cálcio, né, e liberando o sulfato de potássio. O sulfato de potássio fica solúvel, né, assim como o ácido tartárico, né. Aqui só mostrando o bitartarato é porque tem um hidrogênio que não foi trocado por potássio, por isso que a gente chama de bi, né, porque geralmente é quando tem um ácido que tem 2 hidrogênios ionizáveis, mas um deles é trocado por um cátion, né? É a mesma coisa que a gente chama de, como é que é o bicarbonato, né? Bicarbonato é justamente isso, porque o carbonato tem 2 hidrogênios ionizáveis. Bicarbonato é porque apenas um foi trocado. O dióxido de enxofre, né, que ele é adicionado ao mosto, principalmente com um agente sanitário, né, antisséptico, né, e aí ele acaba gerando ânions como o sulfito, né, e o bisulfito. Então ele gera esses íons, né. E nos níveis, né, de menor quantidade, nós temos os cloretos, né, que ó, chega até a 0,4 gramas por litro, os brometos, menos que 3 miligramas, iodeto também menos que 0,3 e o fluoreto menos do que 5 miligramas por litro. Então, esses ânions aqui são em menor quantidade. Já o sulfito e o bisulfito já podemos encontrar aí numa quantidade maior, porque a gente usa esse sanitizante, né, que é justamente para impedir contaminações no início da fermentação, né. Os compostos de nitrogênio, daí nós vamos encontrar eles, né, como participando de aminoácidos, né, não podemos esquecer que a planta é um ser vivo, então ela tem aminoácidos, ela tem proteínas, ela tem enzimas, né, e essas enzimas, essas proteínas são degradadas também, né, são utilizadas pela própria levedura, né, então acabam gerando esses tipos de substâncias, né. As leveduras consomem todo o nitrogênio da amônia, que está presente no meio durante a fermentação, levando a alterações qualitativas e quantitativas no seu conteúdo de aminoácido, né. Por vários aminoácidos são consumidos, enquanto outros são liberados no líquido. No entanto, o termo nitrogênio facilmente assimilável se refere a todos os amoníacos e aminoácidos, exceto prolina, e presentes no meio de fermentação. Então, aqui ele está mostrando que aqui o ácido carbônico, né, com adição de amônia e retirada de água, ele pode formar o ácido carbâmico, que pode gerar ureia. E essa ureia, ela tem a capacidade de ser básica, né? Então pode levar... Só que daí ou vai a ureia ou ele pode ir ao etilcarbamato, né? São compostos que podem concorrer, inclusive, para formar sais orgânicos, né? Os aminoácidos mais usados pela levedura é a arginina, seguido pela lisina, serina, treonina, leucina, ácido aspartico e ácido glutâmico. Eles são aqueles aminoácidos que são utilizados para poder fazer parede celular, para poder fazer componentes da própria célula, né? Os aminoácidos menos usados são glicina, tirosina, triptofano e alanina. De um modo geral, a prolina é o aminoácido mais abundante tanto no mosto quanto no vinho, pois não é utilizado pela levedura em condições anaeróbicas. Lembrando, aeróbicas têm oxigênio, anaeróbicas não têm oxigênio. Fermentação acontece em meio anaeróbico.
Certas leveduras, como se formam um velo de flor, literalmente véu de flor, sobre o qual os vinhos especiais, como os de Jerez ou Montilla, Moriles, né, passam por envelhecimento biológico, consomem prolina em sua fase de desenvolvimento aeróbico. Desculpe, deve estar com um carteiro passando aí. Bom, deve também conter polipeptídeos e proteínas que não são utilizados pela levedura durante a fermentação, uma vez que esses micro-organismos são incapazes de hidrolisá-los, como eu falei. Então, pode ter ainda, tem essas proteínas e esses polipeptídeos dentro do nosso vinho. Menor quantidade, né? Outro composto de nitrogênio importante formado durante a fermentação alcoólica são a ureia e o carbamato de etila, aquele que a gente mostrou ali na conversão, né? A ureia é derivada do metabolismo dos aminoácidos e o carbamato de etila é um cancerígeno derivado principalmente da ureia e do etanol. Esses compostos geralmente se formam durante a fermentação malolática, mal controlada. Veja, então, a fermentação malolática controlada reduz a produção de ureia, né? Na qual cepas indesejáveis de bactérias lácticas podem se desenvolver. A formação de carbamato de etila também foi associado a níveis excessivos de amônio. Então, isso é uma das coisas que a gente não quer, né? Porque o carbamato de etila, ele como ele falou ali, né, cancerígeno. Vitaminas, as vitaminas, elas podem ser classificadas em dois grupos principais, que são aqueles com relação à solubilidade em água, ou também chamadas hidrossolúveis, e as solúveis em gordura, né, as lipossolúveis. As lipossolúveis são a K, A, D. Sim, tem que ficar o mínimo possível. O bom é não ter, né? Mas pode ter, então aí tem que ficar no nível bem baixo mesmo. As lipossolúveis são a K, a A, a D e a E. Essas são as lipossolúveis. Aquelas do complexo B, vitamina C, vitamina P, né, que são alguns flavonoides, elas já são as hidrossolúveis. Tem até uma história, né? Quando eu fazia faculdade, tinha um professor, né? Ele contou para nós, ele já era um professor bem mais velho, né? Ele dava aula em vários cursos e ele disse que estava dando aula para educação física e falando, né, vitaminas do complexo B são muito encontrados em produtos fermentáveis, principalmente o chopp, né, tal. Mas ele disse que esqueceu, não falou mais, só falou assim por alto. Não deu outra, né, o pessoal da educação física foi para o boteco e encheu a cara, né. Aí ele ficou sabendo assim, não, mas gente, só um copo é suficiente, porque o resto sai tudo pela urina, porque é hidrossolúvel. Não adianta você beber o tonel inteiro de chopp. Não vai funcionar. Né? O ideal é uma caneca de chopp por dia, porque daí você está repondo o excesso de qualquer vitamina que seja lipossolúvel vai sair pela urina. Né? Claro, tinha um cientista, um químico, né, conhecidíssimo, né, que ele morreu aos 94 anos e ele defendia a dieta com altos teores de vitamina. Por quê? As vitaminas, elas agem também algumas como antioxidantes, como a vitamina C, né, que é o ácido ascórbico. Então, ele defendia que altos teores, mesmo que o excesso saia pela urina, mantinha o corpo defendido. É o caso o que a gente toma agora, os suplementos alimentares, né? Claro que daí, hoje, a gente já sabe que não são só as vitaminas, né? Tem os polifenóis, né? Tem as antocianinas, né? Tem alguns óleos que são importantes para o organismo, né? A gente já sabe que o ômega 3, né? O ômega 3, o ômega 6, principalmente para as mulheres, o ômega 3, 6 e 9. Que mais? Tem alguns óleos, principalmente a vitamina D é um tipo de óleo, né? Que são indispensáveis para o organismo, para o funcionamento dele, né? Não são somente as vitaminas, né?
Exatamente, a vitamina A é muito importante, inclusive é importante para a visão, né? E, vejam só, o beta-caroteno, ele também é chamado de provitamina A. Por quê? Porque daí a modificação da molécula, né, ela é utilizada lá para as células da visão, né? Então, nós temos aqui, ó, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina P, que são as hidrossolúveis, né? O mil-inositol, que costuma ser conhecido como vitamina B7, também está presente. Os ácidos graxos essenciais, como o linoleico e o ácido linolênico, vejam, vitamina F, são encontradas no mosto, mas se oxidam na presença de lipoxigenases, né, dando origem aos álcoois de 6 carbonos. A gente já falou, inclusive, na aula passada sobre essa degradação do linoleico e do linolênico, né? Esse tipo de vitamina, eles são degradadas. O ácido ascórbico, ele se oxida rapidamente, não adianta, né? Quando entra em contato com o oxigênio na atmosfera, ele já muda a sua conformação, né? Então, ele desaparece quase completamente, né, durante a extração do mosto. Mas na uva tem, mas quando faz extração da uva, já vai embora, né? Seu uso como antioxidante em mostos e vinhos é permitido, mas seus níveis são regulamentados entre 75% e 90% de tiamina, são regulamentados, no caso da vitamina, do ácido ascórbico, vitamina C. Entre 75% e 90% da tiamina é usado pelas leveduras, e a riboflavina, que aparece durante a fermentação alcoólica, é um fator de crescimento para bactérias, mas não para leveduras, e, portanto, desempenha um papel fundamental, né, essencial, na malolática. Os níveis de tiamina e riboflavina aumentam quando o mosto fermentado é deixado repousar sobre as borras, pois as leveduras transferem, né, praticamente toda a sua vitamina para o líquido. Este fenômeno também foi observado em vinhos envelhecidos biologicamente. Aqui, inclusive, nós temos os teores de vitamina, né, no mosto, comparação, né, com o vinho branco e o vinho tinto. Diga, Caco. Seria envelhecido biologicamente? O biologicamente é quando você coloca um agente biológico e ele vai consumindo aquilo que você não quer dentro do vinho, né? Aí ele vai ajudando nesse processo de envelhecimento biológico, né? Não é muita gente que faz isso, tá? Mas ele pode... Vai consumindo. Ele vai consumindo aquelas certas coisas que você não quer, que pode ser considerados defeitos no vinho, né? Eu não entendo dessa parte de envelhecimento bioquímico, né? Mas provavelmente vocês vão ter durante o curso ainda, né? Porque vocês vão ter muita coisa ainda para falar sobre vinificação, envelhecimento, envase. Tem muita coisa para vocês ainda lerem sobre isso, né? Vejam só, aqui na questão das vitaminas, vejam que o complexo B é o que mais aparece, né, junto ao ácido ascórbico aqui. Vejam que, tirando o ácido ascórbico, né, a vitamina C, os níveis das outras estão na microgramas por litro, então é baixo, né. Tiamina, vejam, no mosto, 160 a 450, claro, quando vai passar para o vinho branco e tinto, né, a tendência é reduzir isso, né. Então, veja que no vinho branco fica de 2 a 58 microgramas, e no tinto de 103 a 245. Por quê? Porque provavelmente as leveduras vão utilizar, né, a tiamina. O mesmo acontecendo aqui com a riboflavina. Quer dizer, a riboflavina ainda já não é tanto, porque provavelmente é produzido, né, aqui no vinho branco. Ó, de 3 a 60, no vinho branco 8 a 133, no vinho tinto de 0,47 a 1,9. Já para o tinto é consumido, no branco não, né? O ácido pantotênico, né, de 0,5 a 1,4 no mosto, 0,55 a 1,2 no vinho branco, 0,13 a 0,68 no vinho tinto.
A piridoxina, B6, 0,16 a 0,5, 0,12 a 0,67 no vinho branco, 0,3 a 0,68 no vinho tinto. A biotina, 1,5 a 4,2, de 1 a 3,6 no branco, 0,6 a 4,6 no vinho tinto. O ácido fólico, de 0 a 1,8 no mosto, 0,4 a 4,5 no vinho branco, 0,4 a 4,5 no vinho tinto. Cobalamina, de 0 a 0,2 no mosto, 0 a 0,16 no vinho branco e de 0,04 a 0,1 no vinho tinto. Já o ácido ascórbico, no mosto de 30 a 50 mg por litro, 1 a 5 mg no vinho branco e 1 a 5 mg no vinho tinto. Por quê? Como a gente acabou de falar, ela é oxidada facilmente em contato com o oxigênio. E como todo o processo de esmagamento, prensagem, acaba gerando movimentação e oxigenação do mosto, ela praticamente é consumida toda, né? Os compostos voláteis, vejam, não quero, quando a gente fala volátil, né, aqueles que vão dar os aromas, né, no vinho fica uma boa porcentagem dos aromáticos, dos voláteis do mosto, né? Não é todos, né, principalmente naquelas variedades, né, mais aromáticas, como o grupo dos moscatéis, né, que apresentam aromas mais marcantes, né. Então, vejam, os compostos voláteis produzidos pelas leveduras durante a fermentação do mosto têm uma importante influência nas propriedades organolépticas do vinho. Então, aqui já entra o quê? Aqueles aromas secundários. Por quê? Porque são produzidos dentro da fermentação, ou produzidos pelas leveduras, ou pela ação das leveduras. Suas principais características são volatilidade e a posse de um osmóforo que estimula os receptores do bulbo olfatório. Os aromas de diferentes compostos voláteis de um vinho se combinam para criar um novo aroma que torna cada vinho único. Então, vejam, a gente falou, inclusive, da questão do limite de detecção, né? De percepção. Então, álcools superiores têm um grupo funcional, o OH, mas em cadeias carbônicas abertas, ou fechadas não aromáticas, e mais de 2 átomos de carbono, porque se tem 2 átomos de carbono é o etanol, né? E o metanol, que só tem um. O metanol não é interessante, o etanol é o que a gente sempre tem como um dos objetivos, né? Eles são mais abundantes dos compostos voláteis encontrados no vinho, e podem ser classificados em álcoois majoritários, presentes em concentração de menos do que 10 miligramas por litro, e álcoois minoritários, né, presentes em muito menos que 10 miligramas por litro, né? Aqui, maior que 10 miligramas e aqui menor que 10 miligramas, desculpe. Álcools majoritários, aí nós temos o propanol, né, o N-propanol ou 1-propanol, isobutanol ou 2-metil-1-propanol, o álcool isoamílico, que é o 2-metil-1-butanol ou 3-metil-1-butanol, álcool isoamílico, o feniletanol, vejam, porque o OH não está ligado no benzeno. Se estivesse ligado no benzeno, seria fenol. Está ligado na cadeia carbônica aberta. Ó. Etanol, feniletanol, porque tem 2 carbonos e o OH está ligado nele. Né? Fenil é o grupamento aromático. E etanol, porque o OH está ligado na cadeia. Os minoritários, menor que 10 miligramas, então a gente tem butanol, pode ser 1-butanol também, né? O pentanol, né, ou álcool N-amílico, tem 5 carbonos. Hexanol aí já tem 6, aqui está já simplificado, né? Então, esses são em menor que 10 miligramas por litro. Butanol, pentanol e o hexanol. Compostos carbonílicos, aí entram os aldeídos. Então, aqui o etanol, 2 carbonos,
né? Se bem que o etanol, na sua grande maioria, é convertido para etanol, mas pode ter em menor quantidade, também é chamado de acetaldeído. O propanal tem 3, hexanal tem 6 carbonos, e o benzaldeído, então esse composto aqui. Claro, vejam, esses aqui já estão em menor quantidade. Temos as cetonas, aqui, ó, o 2,3-butadiona, ou diacetil, é que vai dar aquela característica de manteiga, né, o aroma de manteiga ou de avelã. E temos também a acetoína, né, ou 3-hidroxi-2-butanona. E aí vem os ésteres, que os ésteres, eles são, na verdade, um produto da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Vejam, deixa eu voltar lá para o nosso... deixa eu limpar o frame aqui. Opa. Vamos imaginar o seguinte. Digamos que eu tenho um ácido. Eu vou chamar assim, ó. RCOO. Opa. OH. Que tem o ácido. Quando esse ácido se liga a um álcool, eu vou colocar assim para a gente ficar melhor. Tá? Um álcool, chama de um R aqui. R2. R1 e um R2. Álcool porque tem uma cadeia carbônica aberta ou fechada, que não seja aromática. O que vai acontecer? Esse hidrogênio aqui sai com aquele OH ali, ó. Vou botar uma outra cor. Tá? E aí ele vai formar o que a gente chama de éster. R1, o O, e aqui vem o R2. E libera água. Então, esse éster vem de um ácido que se liga a um álcool, ou não somente um álcool, mas também pode se ligar a um fenol. Tá? Ele pode tanto ser um álcool, como pode se ligar a um fenol. E aí ele vai gerar o que a gente conhece por éster. E as substâncias ditas ésteres são aquelas que têm aromas, ou estão associados a aromas, como os aromas de fruta. Por exemplo, o acetato de isoamila está associado com banana, com aroma de banana. E muitos desses ésteres são utilizados como aromatizantes artificiais. Aí, aroma de maçã, aroma de maracujá, né? Então, estão associados. Deixa eu voltar aqui. Inclusive, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se está aqui. Aqui. Tem um artigo que eu coloquei indexado lá na aula passada, que ele traz essa tabela aqui, ó, onde justamente ele vai trabalhar os primários, mostra aqui, né, os aromas primários, e quais são os descritores, né, e quais são as uvas que podem trazer esses descritores para os vinhos. Então, aqui, ó, os primários, aqueles que vêm da uva. Então, aqui tem, ó, metoxi 3-isobutilpirazina, que é o quê? O pimentão verde, né, que são aqueles compostos que têm nitrogênio. Geraniol, beta-damascenona, beta-ionona, que são aqueles que são os terpenos, vem da uva, que é o caso de aromas de rosa, frutas exóticas, violeta, framboesa. Acetato de exila, também é primário, ó, vem da pera, o aroma de pera. Né? Secundários, aí aqui nós temos acetonas, acetato de isoamila, ó, que eu falei, ó, banana, bombom inglês, já é fruto da fermentação. Né?
Aí vem diacetila, manteiga ou avelã, que é o diacetil, né? Gama decanolida, que é o abricô, sotolon, que é o nosso, o curry, etil 4-fenol, que é couro, esterco, 4-vinil gaiacol, que é o cravo, e aí os terciários que vêm do envelhecimento, né? Aí tem outros grupos aqui também. Então, quem não abriu ainda o artigo, exatamente, cara, é pura química. Quem não abriu ainda o artigo, dê uma lida, que esse aqui, justamente esse aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Como entender os aromas do vinho? Eu achei bem interessante, tá? E para ajudar vocês, inclusive, aí quando partir para a questão sensorial, né? Para ajudar a entender. E aqui, justamente, ó, tem essa tabelinha que eu acabei de mostrar, mostrando bem isso, que são moléculas químicas, né, que dão vamos dizer assim, esse aroma, né, que acabam gerando esse aroma. E aqui ele diz quais são as uvas que podem trazer ou dar, né, pela fermentação, esses descritores de aroma, conforme as moléculas que podemos encontrar. Claro que existem outras moléculas, né, e que às vezes a combinação delas é que vão dar, assim, eu me lembra isso, me lembra aquilo, né. Então, eu recomendo vocês a lerem. Então, como eu falei, né, dentro dos ésteres, que é justamente quando eu tenho esses dois grupos, ó, o R e o R', é pela reação lá do ácido com um álcool ou com um fenol. Então, nós temos acetatos de álcool, né, em que o ácido é derivado do ácido acético, então é o acetato, e vai se ligar a um álcool. Então, aqui o acetato de N-hexila é porque ele se ligou o acetato, o ácido acético, com o hexanol, né? Que dá ali o aroma de pera, né? Que a gente acabei de mostrar lá. E o acetato de isoamila, né? É que vai se ligar no álcool isoamílico. O ácido acético com o álcool isoamílico. Vai dar o aroma secundário, né? De bombom, de inglês ou de banana. Os ésteres etílicos, né, derivados do ácido do vinho, em que o R daí, né, é o etanol, né, nós temos, então, tartarato de etila, malato de etila, lactato de etila, né, monoetil, ou dietilsuccinato, e assim por diante. Por quê? Porque é o álcool que está se ligando ali, e tem os ésteres etílicos de ácidos graxos de cadeia curta e média, C4, C10. E tem outros ésteres, né, que incluem o tartarato de coefil, piruvatos, lactatos, tartaratos e succinatos de álcoois que não sejam o etanol. Tá? Então, vejam, a contribuição aromática ela é mais complexa do que a gente possa imaginar. Só para ter uma ideia, eu peguei um artigo faz uns 2, 3 anos, falando, inclusive, desses compostos aromáticos, em que para uma casta, não sei se foi a Cabernet Sauvignon que eu vi, eles chegaram a descrever até 100, ou quase perto de 100 moléculas de substâncias voláteis, né? Agora, o quanto elas contribuem para o aroma da uva ou do vinho, aí é outra coisa, porque tem aquele fator de detecção, né? Para algumas é mais perceptível, como, por exemplo, as pirazinas, que com 70, 90 nanogramas você já percebe, e tem aquelas outras que precisam de uma quantidade muito maior, né? Chegar na casa dos miligramas, né? Então, isso depende da substância. Às vezes, muitas pessoas acabam, quando vão falar de aromas, né, falam em buquê. Quando a gente geralmente lembra de flores, né? Muitas flores reunidas, né? E a mesma coisa é aqui, buquê, porque é um grupo de moléculas, né? Muitas vezes grande, que vai dar essa contribuição sensorial, né? Para os aromas. O floral é um pouquinho complicado, né? Eu entendo. Mas aí, sabe o que é, Caco?
tem que começar a sentir mais as flores, tá? Tem que sentir mais as flores para poder ir criando a biblioteca sensorial, né? Eu sei porque eu também tenho essa dificuldade, né? Então, é mais fácil você lembrar aquelas flores que você mais ouve, mais sente, né? Rosas, né? Mas... frequentar mais a floricultura e feira, para poder criar a biblioteca, que todo mundo fala, eu fiz ali o curso de sommelier, e uma das formas de você criar essa biblioteca e gravar é realmente você começar a cheirar, que hoje o ser humano não faz mais isso, né? Exatamente. Isso aí era uma condição, vamos dizer, lá do primato, do nossos antepassados, que sentiam aquele cheiro da caça a quilômetros, Sim. E você perdeu essa condição, e hoje, para recuperar, é dessa forma, é pegar qualquer coisa e já levar para sentir o cheiro e montar de novo a biblioteca. Exatamente. Sâmia, gostaria de falar alguma coisa, Sâmia? Não, professor, tá ligado, é que meu celular apagou tudo, eu só estou ouvindo aqui, não sei o que aconteceu. Ah, tá certo. Tá, desculpa. Tá fazendo barulho, eu não consigo ver nem o microfone, nada. Ah. Não. Tá. Eu vou tentar... Mas viu, José, justamente isso. Eu, quando entrei ali no campus, né, que comecei a participar, inclusive, de algumas oficinas de sensoriais, né, primeiro eu entrei, assim, sem querer, numa aula de análise sensorial, e aí os alunos falando, isso aqui lembra não sei o quê, e eu olhava para um lado, olhava para o outro, mas, não estou sentindo nada. Justamente porque hoje eu já consigo perceber frutas vermelhas, já consigo, por exemplo, maracujá é muito fácil, né? Mas, porque ele é muito proeminente, mas que tipo de fruta vermelha? Né? Aí já começa a pegar pesado. Floral. Tá, mas qual flor? Porque rosa é fácil. Abacaxi é fácil, exatamente, Caco. Mas, flor do campo. Como é que é o cheiro de flor do campo? Aí depois que eu tive essas primeiras aulas, quando eu ia para o campo lá em Urupema, eu tentava cheirar as flores do campo, para perceber essas diferenças. Né? Então, é só mesmo criando essa biblioteca, indo para a floricultura, indo para uma feira, cheirando as frutas, né? Essa aí é difícil. E aí você consegue criar essa biblioteca, né? Consegue perceber. E outra, né? No olfato é uma coisa, no paladar já é completamente diferente, né? E assim, o aroma ele é sempre mais interessante. Ao menos quando na aula lá que a gente teve, eu fiz ali pela ABS Santa Catarina, e daí numa certa ocasião, um dos professores lá disse, olha, esse vinho aqui ele tem um aroma de folha seca úmida num bosque sombrio. Nossa! Você consegue imaginar isso? Eu quase desisti nessa aula. Eu já não consigo nem sentir o aroma agora de uma folha seca num terreno úmido de um bosque sombrio. Meu Deus! Tá que nem essas aulas aí, a aula de química aí que você começa a olhar muita fórmula, aí você fica meio preocupado. Foi a mesma sensação, mas vamos lá. Não. Nós vamos devagar. Vejam que Eu ia interromper nesse sentido aí, professor, era só no sentido da dificuldade que eu senti nas primeiras aulas aí, só para contribuir também. Sim, com certeza. Mas é o tal negócio, né? A gente tem que ir aos poucos, não adianta também querer sair cheirando tudo, porque não vai guardar, né? Mas, esse aqui, ó, por exemplo, eu hoje já consigo perceber diferenças, tem alguns vinhos que tem um vinho mesmo que eu costumo comprar aqui no mercado próximo, que é espanhol, e eu senti que o tempo maior que ele de envelhecimento na garrafa dá uma diferença, porque agora, eu comprando já há muito tempo esse mesmo vinho, no começo ele tinha
não lembrava tanto, mas hoje ele já lembra mais ameixa. A ameixa em passas, né? Você consegue perceber bem isso. Por quê? Porque ele vai evoluindo, né, também na garrafa, não é só na barrica, né? Ele vai evoluindo também na garrafa, principalmente os que foram envelhecidos em barrica, né? Por isso que muitas vezes, além do envelhecimento em barrica, eles dão um tempo a mais de garrafa, que é justamente para criar esse corpo, esse buquê, esse aroma, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, e que faz com que essa parte de enologia, né, ela seja tão apaixonante, né? Porque e faz com que cada vinho seja completamente único, né? Você pode ter a mesma cepa, mas em safras diferentes tem vinhos diferentes, né? Não adianta. Depende, ele é vamos dizer assim, é um produto extremamente complexo, né? E extremamente, vamos dizer assim, prazeroso, né? Para quando a gente começa a perceber essas coisas, essas questões, né? Dentro dessa linha, professor, só interrompendo a última vez, né? O interessante, como o senhor falou, que o senhor nota a diferença já, por exemplo, entre uma garrafa e outra que o senhor compra no intervalo de tempo, para você começar a apurar mais o teu sentido, é você, por exemplo, fazer aquela degustação vertical, né? Que você pega o mesmo vinho da mesma uva em anos diferentes, pega um 2018, 19, 20, e aí você consegue apurar a tua sensibilidade nesse sentido que o senhor falou, Exatamente. do quanto ele altera em relação ao mesmo vinho, mas de safras diferentes. Exatamente. E assim como você também consegue pegando de produtores diferentes, né? Você consegue ver claramente que existem diferenças, né? Mas isso é bem, bem interessante mesmo, essa parte, né? Quem sabe no futuro, né? A gente não fique expert em identificar essas moléculas, né? Na composição do vinho, né? Bom, gente, vejam que hoje foi mais geral, né? Em que eu peguei mais os aspectos, no caso do vinho, do álcool, né? Do álcool, na questão da transformação do mosto em álcool, do açúcar em álcool, depois falando de forma geral, álcool, açúcares, o teor de álcool, minerais, compostos nitrogenados, para que a gente tenha uma noção do que a gente encontra no vinho, né? Vitaminas, né? E compostos voláteis, e aí nós temos os álcoois, aí nós temos, né? Não podemos esquecer que tem terpenos ainda, porque os terpenos eles acompanham, né? Que vem da uva, né? Que são basicamente os álcoois primários. Então é isso. Não coloquei atividade também, eu vou colocar essa atividade, eu vou querer ver se eu faço agora nesse final de semana, e mais tarde, lá até o meio da semana, eu já vou publicar as tarefas, tá? Da aula 4 e da aula 5. Então, por enquanto, um final de semana vocês mais tranquilo no sentido da química enológica, e pode deixar que a gente dá o prazo necessário para vocês terminarem. Tá certo? Deixa eu parar de compartilhar. Alguma dúvida? Leiam, tá? Por favor, leiam os artigos. Esse terpeno é o mesmo hormônio da planta? O terpeno são aqueles que são produzidos pela planta, né? Eles vêm com a planta. Uhum. Tá. O que a gente comentou na aula passada, tá, Caco? Eles vêm com a uva, né? E muitos desses terpenos dão essa contribuição aromática, né? Tem aquelas variedades que são extremamente aromáticas, como as do tipo moscatel, né? E tem aquelas que são aromáticas, mas não tantas, e tem aquelas que são neutras, né? Que não tem uma expressão aromática, né? Que são só depois expressadas pós-fermentação ou no envelhecimento.
Tá certo? Na próxima aula, eu acredito, deixa eu ver aqui o que nós temos programado. Nós temos programado para a próxima aula falar sobre a acidez da uva moço vinho e do equilíbrio, tá? De equilíbrio ácido-base. Tá certo? Tá certo, só. Ok. Então, eu agradeço a vocês, tá? E bom final de semana, e assim que eu colocar as atividades, eu aviso. Tá bom. Certo. E boa tarde, obrigada, Jair. Tchau, Boa tchau. tarde a todos e bom fim de semana também. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado igualmente a todos.